compartilha mais. Bom dia! Quarta-feira animada. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Glória a Deus. O Senhor é Deus maravilhoso. Mais um versículo fácil para a gente memorizar. 3227. 3227. Jeremias 3227. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 3227. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Fácil de você memorizar. A outra é Salmo 8:4-12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó, já temos dois facinho. 2 versículos para você memorizar, ok? Bom dia você, né, do Facebook que está nos acompanhando ao vivo, você que está no trabalho, que está em casa. Bom dia, Dina. Dina, fiel ouvinte do programa, ela me ligou, me dando os parabéns, né, na segunda-feira. Muito obrigada, Dina. Irmã Zezé, Flávia, da Oliver Store, você pode acessar Oliver Store da Flávia. Gente, é muita gente, né, que tem se registrado aqui no meu WhatsApp, dizendo que ama o programa, que não perde um, que está conosco todo o tempo, né? Que bom. Pena que nós temos pouco tempo à frente, ok? Vamos curtir, né, esses últimas semanas, né, de programa. Ainda temos um tempinho, né? Ainda temos aí agosto pela frente. Vamos ver até quando nós vamos estar no ar. Até que nós, né, vamos ter que parar por causa da nossa viagem, né? Estamos indo aos campos missionários, glória a Deus por isso. Bom, parece que temos aqui um breve intervalo. Já está entrando, ok? O outro hino. Mas é por causa da palavra do Senhor que nós temos forças, né, para ir adiante. Bom dia, Valtair Gomes. A paz do Senhor para todos vocês. Que o Senhor nos renove neste dia. Que seja um dia de boas novas, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. הגיד לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש. הגידו לי, איפה הם רואים? אז אחי, אנוכי מבקש. אז אחי, אנוכי מבקש. אז אחי, אנוכי מבקש.
Bom dia, Brandon. Não sei se o Brandon é brasileiro, viu? Bom dia, Elias Borges. Hoje recebi um WhatsApp de um pastor lá do sul da Índia. Ele de vez em quando aparece aqui no meu Face Live, não sei como, acho que ele vem só, né, para me conhecer realmente, e me convidando para estar lá no sul da Índia, né? Glória a Deus, né? Quem sabe algo, né, da parte do Senhor. Embora, né, eu diria como Jesus, quando eles queriam exaltá-lo, e ele falou, né, bom, a palavra diz, né, que ele não se deixou enganar, né, aquelas pessoas queriam aclamá-lo, rei, mas ele bem conhecia a natureza humana, não é? E com relação aos pastores da Índia, pela minha experiência, né? Quando eles te convidam, você como uma estrangeira, eles estão querendo autopromoção, promoção para os próprios ministérios. E eles acham que você vai até eles levando dólares para abençoar o ministério deles. Eles têm essa mentalidade horrível na Índia de só querer tirar proveito das pessoas, né? Eles têm, infelizmente, até mesmo, né, os pastores. Eles querem obter vantagem de todas as maneiras. O evangelho chegou até eles através dos ingleses, e os ingleses, eles eram os colonizadores. E a Índia, né, ela estava sob a jurisdição da Inglaterra, né? Ela era um território que pertencia à Inglaterra. E se por um lado eles acostumaram os indianos a serem servis, né, porque eles tratavam, né, os ingleses assim como reis, como rainhas, né, com toda aquela subserviência, mas pelas costas eles tramavam, né, todo o mal. Então eram traiçoeiros, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo em que eles foram explorados, né, a Inglaterra levou todo o ouro que havia, inclusive em lugares, né, turísticos, palácios de reis que você visita hoje, eles vão te falar, olha, isso tudo aqui era ouro, né, mas o explorador, o que veio, né, os ingleses especialmente, levaram todo o ouro que havia aqui na Índia. Então, como eles vinham, né, vestidos aí de exploradores, ao mesmo tempo eles vinham trazendo o evangelho. Mais tarde vieram, né, como missionários, mas a alma desse povo já havia sido afetada de tal maneira que quando eles olham um estrangeiro, eles pensam, aí vem, né, um franguinho para a gente depenar. Então, você tem que estar preparado, né, para lidar com esse tipo de coisas. Saber que assim, ter discernimento, né? Ter discernimento daqueles que estão te convidando, porque é uma direção do Senhor, porque Deus pretende fazer uma obra, ou aqueles que estão somente, né, querendo tirar proveito da sua vida. Eu tive amargas experiências ali na Índia com relação a isso. Infelizmente, sabe, mesmo aqueles que mais se aproximam de você, amigos, você vai ver, eles não são amigos, né? Eles estão com interesse. Por isso a dificuldade da gente poder investir em obra missionária na Índia. Muitos estrangeiros desavisados ainda fazem isso e eles são enganados, né? A mim, eles não me enganam mais, não, né? Eu já sou gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria. Por isso, o Senhor precisou fazer um longo trabalho, né? Quando eu estive ali na Índia, aprender essas coisas, aprender a discernir. E o Senhor, então, trabalhou na vida da pastora Mona, né? Do Kamal, que é o esposo dela, um homem muito simples, um servo do Senhor. As irmãs da Mona que estão junto, né, na obra com ela. E a própria Mona sabe que o povo dela é assim, né? Mas Deus precisou trabalhar no coração da Mona, extirpar este espírito de avareza, né, para que a gente pudesse, então, erguer esta obra que nós estamos erguendo, que é o Projeto Asra, o Projeto Esperança, lá na Índia, né? Hoje,
eu sei com quem eu estou lidando, né? O Senhor fez um vínculo espiritual, um vínculo de confiança, né? Eu confio nela, né? Eu confio e ela confia em mim. E ela hoje, ela não olha para mim, ela sabe, né, da dificuldade que é para a gente levantar aqui no Brasil o sustento para as crianças, para tocar a escola, né, para essa obra que o Senhor está fazendo. Bom dia, Valmir Soares, bom dia, Olga. Então, a pessoa, quando ela vai para as nações, ela precisa, né, ter um treinamento aí transcultural para ela saber como é aquele território que ela está pisando, né? Como aquelas pessoas olham para você, o que é que elas estão vendo quando elas olham para você, né? Às vezes você acha que você está abafando, né? Que elas estão te vendo como você é, né? As suas verdadeiras intenções, mas na verdade elas estão te olhando e te vendo a partir das intenções dos corações delas, a partir da leitura que elas fazem de você, não é? Isso não é fácil, né? No campo missionário você tem que discernir todas essas coisas quando você entra numa cultura diferente. E realmente é só a graça de Deus, só muito discernimento, para que Deus possa te instrumentalizar, te usar como instrumento efetivo para falar com aquelas pessoas, né? E quando você falar A, elas não entenderem B, porque há muito ruído na nossa comunicação transcultural. Primeiro que você não fala a língua daquelas pessoas, né? Quando eu vou para fora, por exemplo, lá vou usar basicamente o inglês, é a segunda língua deles. No Nepal também, né? Então eu preciso de tradutores. O tradutor, ele já coloca ali, né, o tempero dele, não é? Então, às vezes, você está querendo comunicar uma coisa que o tradutor não está fielmente traduzindo o que você está dizendo. Então, há espaço para muitos mal-entendidos, não só pelo que você diz, mas por aquilo que você representa. Então, quando eles olham para você e eles acham que você tem dinheiro, que você está ali para abençoá-los, e para abençoá-los eles pensam, é bênção financeira. Eu sou pobre, né? Eu não tenho o que comer. Então, essa pessoa, ela veio me abençoar, ela veio trazer algo para me comer, né? Ela veio trazer roupa, ela veio... É esse o ponto de vista deles, né? É como eles andavam atrás de Jesus, porque Jesus multiplicou o pão. E Jesus teve que corrigi-los, falou, olha, não trabalhem pelo pão, não trabalhem pela comida que perece, né? Vocês estão com a visão errada. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês encherem o estômago de vocês. Quando Jesus tinha o quê? Tinha vida eterna para aquelas pessoas. A verdadeira mensagem dele era algo muito, muito superior, né? Ele não estava ali para somente alimentar fisicamente, mas alimentar espiritualmente aquelas pessoas. Então, quando eu vou nesse sentido, de alimentá-las espiritualmente, né? De levar Jesus para elas. Mas até que elas entendam isso, elas já se aborreceram com você. Afinal de contas, né? Se Jesus deixasse aquela multidão com muita fome e ele fosse ensinar para elas, elas não iriam receber o ensino de Jesus porque elas estavam famintas, né? Estavam ali com aquela necessidade mais urgente. E assim é quando você vai para um campo como a Índia. Do menor ao maior, eles esperam de você algo que venha de encontro à necessidade imediata deles, né? E se você não tiver alguma coisa para responder a esta necessidade imediata, eles não vão te dar a chance de você alcançar o coração deles com a mensagem, né, que importa. Então, você tem que entrar neste processo de conquistar a confiança dessas pessoas primeiro, né, deles olharem para você e te acolherem no coração deles, né, desistirem de pensar que você é um franguinho a ser depenado. Então, só mesmo o Senhor, né, para
com os missionários, para dar sabedoria, para dar discernimento, para abrir os olhos espirituais dessas multidões, para que elas queiram a palavra viva que você está levando. E não pensem, né, em tirar proveito da sua vida, tirar proveito da situação. Lord, we want to come, we want to come, we want to come. We want to come to this low place of love, Lord. We want to kiss your feet. We want to glorify you, Lord. Lord, we want to glorify you, Jesus. Lord, we want your life and your love to flow through us, Lord Jesus. Bom dia, Dalva. Essa é a Heidi Baker. A Heidi Baker, ela tem uma obra linda com milhares de crianças que ela sustenta na África e nem sei, centenas de igrejas que ela abriu por lá. Fall on us, Lord, corporately. Fall on us, Lord, individually. Esta mulher é uma adoradora, né? Uma adoradora tremenda. Muito bem, vou com vocês aqui em Efésios 6, lá a partir do 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, ele diz de novo, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aqui eu vou fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Orem também por mim, para que quando eu falar, né, que eu estou falando com vocês a cada manhã, quando eu falar lá na Índia, lá no Nepal, por onde eu for, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixadora. E Paulo estava preso em correntes, né? Eu, graças a Deus, não estou. E que vocês possam orar muito para que o Senhor me livre sempre dos perseguidores ali na Índia, porque, né, a perseguição está grande aos cristãos. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Né? Eu conto com você, né, intercedendo por mim, me acompanhando nesta viagem. Conto com vocês orando por mim desde já, porque o inimigo, quando sabe que você vai lá invadir o território dele, ele já manda os emissários dele para cá. Né? Ele já envia os demônios para tentar impedir, para tentar oprimir. E desde já nós estamos em batalha. Orem para que a gente possa conseguir comprar as passagens aéreas. Nós ainda estamos em busca desta passagem aérea. Precisamos aí de um milagre do Senhor, uma interferência de Deus, para conseguirmos esses tickets, né, para voar numa boa companhia, né, porque nós temos paradas durante a viagem, 1 ou 2 paradas. Algumas paradas são longas, são difíceis, né, de você ficar, às vezes, no aeroporto por muitas horas aguardando. Enfim, é um desafio, né, que começa já quando você pensa em ir. E eu conto com as orações de vocês para que Deus faça vir às nossas mãos essas passagens aéreas num preço, né, mais baixo, e passagens aéreas boas, que não nos sacrifiquem demais, porque são
né, 25 horas de voo, 27 horas de voo, algumas com 30 horas de voo, algumas 35 horas de voo. Então, por aí vai, não é? E nós né, precisamos conseguir uma que não seja muito longa e que tenha um preço especial. Bom dia, Paula, de Bolívia. Bom dia, Alcebiades. E acabamos de ler aqui este texto, né, de Efésios 6. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Na segunda-feira falamos sobre oração, hoje ainda estamos, né, falando sobre oração. Eu ouvi uma pregação interessante sobre oração, o pastor, acho que ele chama Hermírio, né? Ele é bem conhecido na internet e ele começou falando algo que me chamou a atenção, muito interessante. Ele disse assim: quando você decide orar, você não precisa se preocupar em decidir mais nada, né? Porque quando você decide orar, através da oração, Deus vai te orientar o que você deve fazer, como você deve agir, né? Quando não, enquanto você está orando, Ele já está solucionando a situação, já está resolvendo a questão para você. Então, quando você decide orar, você tomou a decisão certa, porque você entregou, né, a decisão nas mãos do seu pai. Ele contou uma historinha, eu acho que foi ele mesmo quem contou essa historinha. E é interessante, né? A criança foi fazer compras com o pai. E o pai foi comprar as coisas lá no mercado. E a criança ficou parada em frente a um balcão cheio de pirulitos, doces e balas, né? E ela ficou ali, desejando ardentemente, né, poder comer aqueles doces. E o senhor que estava atrás do balcão disse para aquele menino: você quer? Você pode pegar, eu te dou. Pode pegar. E ele falou: não, meu pai não está aqui comigo. Não, mas pode pegar. Ele falou: não, mas eu vou esperar o meu pai, ele está fazendo compra. Mas eu estou te dando, você pode pegar. Não, mas eu não posso pegar sem o meu pai. Nisso o pai, né, chegou e aí aquele senhor falou: olha, eu estou dizendo para o seu filho que eu estou dando doce para ele, mas ele, né, não quer pegar as balas, ele disse que ia te esperar. Aí o pai falou com a criança: filho, pode pegar, pega as balas, pode pegar, o moço está te dando. Ele falou: não, pai, pega você. Filho, pode pegar. Não, pai, pega você porque a sua mão é maior. A mão do pai era maior do que a mão dele. Então, se o pai pegasse, o pai poderia pegar muito mais, em bem maior quantidade. E às vezes, né, nós não temos a sabedoria desta criança. A palavra diz que nós temos que nos tornar crianças para entrar no reino dos céus. Crianças, né, elas dependem e confiam em seus pais. E este menino, né, nos mostra uma sabedoria que nós devemos ter. Se ele pegasse com as próprias mãos, ele pegaria pouco, né? Assim acontece quando nós confiamos em nós mesmos e nós queremos pegar com as nossas próprias mãos, nós não vamos pegar abundantemente. Da mesma forma, quando Deus, ele pega com as mãos dele para nos dar, para nos abençoar. As mãos do nosso Pai Celestial, elas são grandes, elas são enormes para abençoar seus filhos que confiam nele. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz o homem que em ti confia. Salmo 84, 12. Ok? Então, essa historinha, ela é boa para ilustrar, né, como nós somos bobos de querer pegar com as nossas mãos pequenas, quando nós podemos orar e pedir ao Senhor que Ele
né? Pegue aquilo que Ele quer nos dar com as suas mãos grandes e abençoadoras. Amém? É o texto de Jeremias 3:2-7 que diz: eu sou o Deus de toda a humanidade. Né? Haverá coisa grande demais para mim? Acho que é assim, né, gente, o texto, ó. 3:2-7. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nada é difícil ou grande demais para o nosso Deus. E Ele pode nos dar tudo aquilo que Ele deseja nos dar mediante a nossa oração. Se pedirmos, Ele nos dará. Se pedirmos, se batermos, se buscarmos. Então, nós não podemos cessar de orar. E se oramos no Espírito, tanto melhor. Judas 4:20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Nós podemos edificar a nossa fé, nós podemos orar de maneira excelente quando nós oramos guiados pelo Espírito de Deus. Temos um texto aqui, 1 Coríntios 14:2. Paulo diz que quando oramos em Espírito, oramos de maneira perfeita, de maneira excelente. Olha o que diz, 14:2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, né? E quando oramos, nós temos que falar em línguas, falar os mistérios de Deus, né? Aquilo que Ele quer que oremos, Ele vai colocar em nossa boca. Olha só, 14:18, esse texto interessante. Quer ver? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Não é? Ainda não é esse que eu queria, que ele fala. De fato, né, quando você ora em línguas, você faz uma oração perfeita, né? É a melhor maneira. Você ora de maneira excelente. Mas não é esse o texto que eu queria, mas está por aqui. Está aqui em 1 Coríntios 14. Principalmente nesse texto aqui, ele fala muito sobre o orar em línguas. Essa Bíblia aqui, ela não é a que fica lá em casa. E eu tenho uma memória fotográfica. Né? Mas ele diz isso, que quem ora em línguas, ora de forma perfeita. Bom dia, Cleiton. Vamos ver aqui Romanos 8:26-27 também, né? Sobre o Espírito Santo, sobre orar. 8:26-27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto é muito conhecido, né? Precisamos da ajuda do Espírito em nossas orações. E o texto de Efésios, que nós lemos aqui, Efésios 6, a palavra vai nos exortar justamente, né? A usarmos toda a armadura de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
E o verso 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Amém? ברוך אתה אדוני, Eloheinu melech haolam. Blessed are you, O Lord our God. Quando eu estava falando sobre oração, não é que eu disse que quando você decide orar, você tomou a melhor decisão, que todas as outras decisões, né, serão orientadas pelo Senhor. Então, esse pregador ele estava dizendo, o motivo pela qual a arca de Noé foi salva através do dilúvio é porque na arca não tinham remos. A arca não tinha remos, ok? Porque se tivesse remos, o homem estaria no controle, no comando, remando, e aí ia dar tudo errado, não é? Porque nós precisamos deixar o Senhor com o remo nas mãos, né? Ele precisa estar no comando do nosso barco para que ele nos conduza em segurança, não é? Como ele conduziu a arca através, né, de todas aquelas águas, não é? Do julgamento divino. E eles escaparam porque eles estavam no controle do Senhor. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós entregamos os remos nas mãos dele, né, o timão do barco, o controle, o comando, e nós fazemos isso através da oração, nós estamos num lugar de segurança, nós estamos no lugar da bênção, no lugar do livramento do Senhor. Ele é o nosso paizinho. Nós somos suas crianças, nós somos seus filhinhos. Né? E uma criança independente, ela se dá mal, ela se machuca, ela entra onde não devia, ela faz o que não deveria, né? Ela acha que ela pode todas as coisas. E como é tola uma criança pequena, ela acha que sabe tudo, não é? Mas nós não sabemos nada dos mistérios de todo o universo. Para nos mexermos, nos movermos em segurança, né, neste mundo espiritual, nós precisamos estar, né, bem agarradinho com o nosso Pai, bem atento às instruções do nosso Pai, andando bem em obediência a Ele, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. É essa aproximação com o nosso Pai, né? O estar juntinho dele em oração é o que nos garante, né, livramento, salvação. Quando estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós podemos estar em paz, em segurança, não é? E podemos nos mover sem medo, não é? Sabendo que os braços do nosso Pai estão nos cercando, nos guardando. Então, às vezes as pessoas pensam, irmã, mas você vai lá para aquelas terras estranhas, né? Ainda lugares de perseguição aos cristãos. Como que você faz isso? E como eu faço isso em oração, em confiança, que eu deposito no meu Pai, porque eu sou filhinha querida dele. E eu estou orando e ele vai direcionar
todos os nossos passos Ele vai nos guardar. Não só eu estou orando, mas você está orando por mim. E você faz parte, né, daqueles que estão em obediência ali em Efésios, orando todo o tempo pelos santos. Ok? Bom dia, João Batista. Jesus, just the mention of your name flowers grow, the desert blooms again. Eu amo essa adoração. Jesus, é só mencionar o teu nome que os desertos florescem. Esse hino, ele é uma declaração de amor a Jesus, assim, tão lindo. E eu lembro que no começo da minha conversão, acho que eu tinha isso num disco mesmo. E eu tocava, né? Bom, eu falei para vocês que uma dessas noites eu acordei de madrugada e eu repetia, eu escolho o óleo e o mel. Eu escolho o óleo e o mel. O óleo é a gordura, é a manteiga, né? E então eu comecei a olhar sobre o significado do mel e da manteiga. Em 2 Reis 18, 32, diz assim... Espera aí um pouquinho. É sempre diferente essa versão. Mas 2 Reis 18, 32 diz: até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Mas o texto assim mais significativo é o texto de Isaías, de Isaías 7,15. Que diz o seguinte, 14,15. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Deus feito homem em Cristo Jesus. Ele comerá coalhada ou manteiga e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Manteiga e mel o Senhor comeria, né? Então, nós não vamos ter tempo aqui de colocar todo o conteúdo deste estudo, ok? Mas o mel, ele é símbolo da alegria, da saúde, da prosperidade, mas também, né, se você for na palavra, em 2 Samuel 17, 29, diz que a manteiga, ela satisfez a fome e a sede, né? Em 2 Samuel, Davi estava com seus homens no campo, e Nabal, que era aquele homem mau, né, não quis dar nada para eles, mas a esposa de Nabal, ela veio e trouxe, né, porque comida para aqueles homens, e ela trouxe, né, manteiga, mel, porque eles estavam com fome e com sede. Então a manteiga, ela mata, né, a fome e a sede, né, nesse texto aqui da palavra. E nós temos que buscar na palavra, né, onde aparece manteiga, onde aparece mel, para que a gente compreenda o significado dessa manteiga e desse mel. Em 2 Samuel, a manteiga representou algo que satisfaria a fome e a sede. Em Jó 27,
A manteiga, ela representou, se você quiser anotar os textos, depois você vai lá. Jó 20:17, a manteiga é citada como algo que era fisicamente oculto, algo oculto, ok? Em Jó 29:6, a manteiga é usada para lavar os nossos passos. Em Salmos 55:21, a manteiga significa as palavras. Em Juízes 5:25, é algo que uma mulher serviu como um prato real. Em Provérbios 30:33, a manteiga, ela fala de algo sendo agitado, batido. Em Isaías 7:22, diz que precisa abundância de leite para fazer a manteiga, algo que necessita de abundância. Em Amós 8:11, o Senhor fala da fome espiritual que as pessoas teriam, né? Fome espiritual e sede, mas pela falta da palavra de Deus, né? Só a palavra de Deus pode matar a fome e a sede espiritual. 1 Coríntios 4:5 vai, né, nos dizer que é o Senhor quem pode mostrar as coisas ocultas. A mulher, né, ali em Juízes, que serviu o prato real, é símbolo da igreja. João 17:8, nós vamos ver que as palavras espirituais são dadas a nós por Jesus através do seu Espírito. 1 Coríntios 12:8 vai falar que, né, nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais, que a palavra ela tem que ser comparada, a palavra com a palavra, né, para que a gente encontre o verdadeiro sentido, né, mais profundo daquilo que o Senhor está falando. Então, é isso que nós estamos aqui, né, fazendo, comparando palavra com palavra, descobrindo pela palavra o significado do que é a manteiga, do que é o mel. Então, quando Isaías fala, né, do mel, nós vamos ver também no Salmo 119, 103. Vamos ver se eu consigo pelo menos passar rapidinho aqui pelos Salmos. Salmo 119, 103. Vamos lá. Que fala sobre o mel. Como são doces para o meu paladar a tua palavra, mais que o mel para a minha boca. Então, o mel está falando aqui, o que significa? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Então, o mel são as palavras do Senhor, não é? O Salmo 19, de 7 a 10. Opa, vamos para cá. Também vai falar do mel. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E trazem luz aos olhos, né? Fala que quando Jonathan espetou a vara dele num favo de mel, e ele comeu, né, sem saber que Saul, o pai dele, havia proibido isso, os olhos de Jonathan voltaram a brilhar, a ter brilho, né, porque ele comeu do mel. Aqui fala que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ok? Então, o mel, do ponto de vista espiritual, é a palavra de Deus, é a sua lei. Então, quando eu dizia, eu escolho o mel, eu estou escolhendo a obediência à palavra do Senhor, né? E comer
lá em Jeremias 15:16, diz que nós devemos comer a palavra de Deus, né, como um alimento. Então, o que significaria isso? Eu escolho, né, a manteiga e o mel, o óleo e o mel. Nós vemos que Deus, ele deu manteiga à sua igreja como sua palavra que satisfaz a nossa fome espiritual. Mas essa manteiga, ela está escondida na Bíblia, e ela pode ser apreendida comparando-se escritura com escritura, como nós fizemos aqui agora, buscando, né, todos os lugares que a palavra fala sobre mel, todas as palavras que a palavra fala, todos os lugares que a palavra fala sobre manteiga, não é? A primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, se aquilo foi mencionado, por exemplo, a primeira vez que você encontrar a palavra manteiga na Bíblia, se diz que a palavra é a manteiga, aquilo ali é um padrão que vai se repetir em toda a Bíblia. Todas as vezes que você encontrar a palavra manteiga, de alguma maneira ela vai manter aquele significado de palavra de Deus. A primeira vez que algo é citado na Bíblia, se estabelece um padrão. E você também pode buscar em outros lugares aonde aquilo é citado para que você alcance uma compreensão, comparando escritura com escritura, porque a própria Bíblia explica-se a si mesma. Então, manteiga é o tesouro escondido de Deus, o mel é a lei de Deus. Nós recebemos alegria e novo coração quando nós comemos, quando nós estudamos a palavra de Deus. Isaías 7,15, né? Manteiga e mel ele comerá, falando aqui de Emanuel, né? Do próprio Senhor, que ele manteiga e mel comeria, para que ele soubesse recusar o mal e escolher o que é bom. O conhecimento oculto das palavras de Deus e a sua lei nos dará gozo e novo coração, para que nós possamos saber, aprender a recusar o mal e escolher o bem. É a palavra de Deus que vai exercitar você no discernimento. O próprio Jesus, então, ele iria estudar e comparar as Escrituras para entender, para comer, né? Essa sabedoria oculta de Deus, esta manteiga, né? E a sua lei, que é o mel. Amém? Que você também possa escolher comer a manteiga e o mel, se alimentar das Escrituras, da palavra de Deus, né? E estudar, comparar, chacoalhar o leite até que dali saia manteiga, né? Que você não fique só com leite, mas você chacoalhe o leite da palavra até obter a manteiga. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Fala, olha, eu vim até vocês para ministrar coisas, né, tremendas da parte do Senhor, mas eu estou vendo que eu só posso dar para vocês o leitinho, né? Porque vocês ainda são crianças no entendimento, quando vocês já deveriam ser mestres na palavra. Isso é o que o apóstolo Paulo disse, né? E isso é uma exortação para todos nós, porque às vezes o Espírito do Senhor, ele quer nos levar a um entendimento mais profundo das leis de Deus, né? Da palavra do Senhor, e ele não pode, né? Nós temos que ficar no leitinho. Por quê? Nós não estamos nos aprofundando no estudo da palavra, lendo a palavra com atenção, deixando o Espírito Santo de Deus nos ensinar através da leitura da Bíblia. Olha, irmãos, eu fico escandalizada, realmente escandalizada, quando eu ouço de que tem pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que frequentam as igrejas e não leem a Bíblia. Eles não estudam a palavra de Deus. Isto é absolutamente absurdo, não é? Impossível. Isso não tem palavras, né, para colocar assim, que absurdo que é a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Hoje é tão fácil, você lê um trecho, né,
ali das cartas de Paulo, ou seja lá onde que você lê um trecho, você tem que ter atenção e ver. Eu entendi tudo que está escrito aqui, eu entendi o sentido de cada uma dessas palavras. Se você não entendeu, vai lá no Google e fala assim, o que significa esta palavra? Né? Ou vai lá no Google e fala assim, comentários sobre o livro de Coríntios, capítulo 13. Você vai ver uma série de comentários, né, de estudiosos sobre aquele trecho da palavra. Você vai poder acompanhar o estudo. O Espírito de Deus vai te ensinar ali através dos mestres, né, daqueles que já alcançaram maior entendimento do que você. Por isso que nós devemos buscar, bater, procurar, como aquela mulher que perdeu aquela moedinha, né, que fazia parte, né, do cordão dela, era algo muito importante para ela, e ela saiu procurando até encontrar a dracma perdida. E nós temos que agir assim com a palavra de Deus. Você lê e você vai lá na internet, vai no seu celular, vai lá no Google e fala estudos sobre esse texto, né, do versículo tal ao versículo tal. E ali você vai ter pregações, você vai ter estudos, para que você possa se aprofundar. Quando você lê a palavra e você não faz isso, você é como aquele homem, né? E homens não dão muita importância aos detalhes, que se olha no espelho de manhã e ele vai embora e ele nem se recorda mais da sua aparência. Bom dia, Wagner. E nós não podemos fazer assim, nós não podemos tratar a palavra como este homem que vai e se olha ali no espelho da palavra, mas ele não dá atenção, ele vira as costas, vai embora e passa o dia dele e ele nem prestou atenção, né? A palavra de Deus é um espelho, sim, para que a gente nos olhe nela, né? Observe todos os detalhes. Nós precisamos tratar a palavra de Deus como algo precioso, porque é ela que nos transforma, ela que nos liberta. As palavras de Deus, elas têm que se tornar, né, como mel desejável, manteiga desejável nas nossas bocas. Mas é como eu te disse, esta manteiga, esta revelação, ela está colocada escondida, justamente porque Deus quer que nós busquemos, né, que a gente observe com atenção, que a gente estude, que a gente mergulhe, para que Ele possa, então, nos revelar mais e mais dos mistérios, né, de tudo aquilo que está escondido na palavra de Deus, e está escondido não porque, né, Deus escondeu, mas porque nossa compreensão está pequena. E para que a gente aumente o nosso conhecimento de Deus, a nossa compreensão da palavra de Deus, nós precisamos olhar com interesse, olhar com atenção, não é? Porque quando nós interessamos por alguma coisa, nós procuramos saber tudo a respeito. Quando é algo do nosso interesse, a gente busca todas as informações, não é? Quando não é algo do nosso interesse, a gente olha, mas larga para lá. E a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria do universo. Nós precisamos tratar a palavra de Deus com honra, com interesse, sabendo que ali, né, nós temos a saúde para os nossos ossos, vigor para os nossos corações. E então nós, né, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia, mas você precisa ler, não só ler, mas estudar. Estude dessa maneira, leia o texto, releia o texto, peça o Espírito de Deus para te explicar o verdadeiro sentido. Vá na internet, pesquise sobre aquele texto, escute o que as outras pessoas têm a dizer sobre aquela palavra, né? O que cada um tem aprendido através daquela palavra. E assim você vai comendo, você vai se alimentando, não é? E a sua fé vai sendo edificada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E quando a sua fé é edificada, a sua vida é transformada, porque você vai se aproximar
né, do Senhor, em fé, você vai agradar a Deus e Ele é presenteador daqueles que se aproximam dEle com fé, né? Mas tudo começa na sua leitura da Bíblia. Você precisa ler, estudar a palavra. Então, como pode alguém, frequentador de igreja, não conhecer a Bíblia, não ter a Bíblia em honra na sua vida, não é? Vai lá, só escuta a pregação do pastor no domingo, ou seja lá que dia for, vai lá, né, escuta o que ele tem para dizer e, né, como aquele homem que se olha no espelho e vai embora, ele escuta e vai embora. Aquela palavra, muitas vezes, a maioria das vezes, nem faz nenhum efeito na vida dessa pessoa, porque ela não está tratando a palavra de Deus com o apreço que ela precisa tratar, com a honra que ela deve tratar, né? Entendendo que a palavra é quem nos transforma, quem, né, transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar, que nos liberta. O meu programa aqui, a maioria das vezes, é só, né, palavra, palavra, palavra. Eu queria continuar o estudo. Vamos ver se sexta-feira eu continuo o estudo, aquele estudo abrindo uma brecha, tá bom? Mas hoje, né, eu quero que você anote o meu WhatsApp, anota aí meu WhatsApp para que você continue me acompanhando esta viagem que eu vou fazer, né, uma viagem missionária, preciso das suas orações. Essa semana tivemos a reunião das crianças, a pastora Mônica está pedindo que vocês orem, né, que eu possa orar, vocês possam orar, que nessa quinta ou nessa sexta-feira, ela vai reunir de novo as crianças lá na igreja dela e as crianças de outras favelas, né? Então, vieram crianças de algumas favelas, agora vem de outras favelas. E é uma verdadeira sementeira, né? Uma semeadura que está acontecendo ali, porque essas crianças, elas vão se tornando sal e luz para chacoalhar, para derrubar esses principados das trevas que controlam, né, essas favelas, espíritos de violência, de idolatria, de tudo que é mal, de vícios, né? E essas crianças estão, né, tendo os coraçõezinhos cheios de Jesus para fazer a diferença, né? Para transformar toda aquela sociedade, não é? Então, meu WhatsApp é 32 99195 9489. Eu espero que você, né, se anime aí a ser um dos nossos intercessores. Se o Senhor tocou o teu coração, você quer ser um intercessor pelo Projeto Esperança, né, o Projeto Asra, pela minha viagem, né, a Maria Luísa vai comigo nos primeiros 20 dias, pela nossa viagem ali na Índia, no Nepal, por tudo que Deus quer fazer. Se você pode assumir o compromisso de ser meu intercessor, eu vou ficar muito feliz com isso, não é? Vou dividir as cargas contigo. Então, eu peço que você me mande uma mensagem no meu WhatsApp, porque eu vou abrir uma lista de intercessores, pessoas que queiram se comprometer comigo em oração. Amém? E orem, né, por este encontro de crianças. Quinta, sexta-feira vai, né, acontecer outro encontro de crianças. E esta é uma estratégia, né, da pastora Mona. Leva as crianças para a igreja, dá um lanchinho, mas conta histórias bíblicas. O último encontro, eu fico aqui, né? Ela vem para que eu ore por ela, para que eu ore pela equipe depois desses encontros, porque o último encontro de crianças, ela me disse que as crianças passaram muita libertação. Houve muita manifestação de demônios saindo da vida daquelas crianças. Crianças sendo libertas para a glória de Deus. Então, tudo isso exige muita oração, né? Eu dou essa cobertura espiritual a eles, né? Mas eu, do lado de cá, também preciso do apoio em oração de todos vocês. E eu agradeço muito aqueles que se dispuserem,
né, a serem intercessores. E não deixe de dar a sua contribuição, aqueles R$20 que eu te pedi para você depositar, para você me dar, para que a gente possa levar um presentinho para aquelas crianças. Amém? Estou aguardando aí a sua participação, né? Também com a sua oferta pelo projeto. Muito obrigado, queridos. Se Deus quiser, sexta-feira estamos aqui novamente. Amém? Se eu esqueci alguma coisa que eu queria compartilhar hoje, que depois, na sexta-feira, né, o Senhor me lembra. Fiquem na bênção, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que você tenha sido alimentado, né, com manteiga e mel nesta manhã. Bom dia para vocês. Obrigada.